Vamos começar com uma ideia que, olha, ela pode virar de cabeça para baixo a forma como a gente enxerga carreira e dinheiro. É uma perspectiva bem diferente e a gente vai mergulhar nela agora. Pensa só nessa pergunta por um instante. Imagina que existe um investidor, sabe, que coloca dinheiro na conta de alguém todo santo mês. Só que a pessoa nem se dá conta disso. Ignora completamente. Quem que poderia ser esse investidor tão misterioso, hein? Bom, já adianto. As primeiras respostas que vêm à cabeça não são as certas. Não é um banco, não é um fundo de investimento, nada disso. A resposta está muito mais perto do que se imagina. E, por incrível que pareça, é justamente por isso que ela passa tão despercebida. Pois é o emprego. Essa é a grande sacada. O emprego não é só uma fonte de renda para pagar as contas. A ideia aqui é enxergá-lo como o primeiro e talvez o maior investidor na vida de uma pessoa. E é essa mudança de chave, essa simples mudança de ponto de vista, que abre a porta para tudo o que a gente vai conversar agora. Certo? Mas por que tanta gente não enxerga as coisas desse jeito? A resposta está numa mentalidade muito comum que a gente pode chamar de mentalidade do caixa eletrônico. E ela é um verdadeiro freio na construção de patrimônio. E aqui está o X da questão. Tratar o emprego como se fosse um caixa eletrônico. Sabe como? O dinheiro cai na conta, a pessoa vai lá, saca tudo, gasta e pronto. É uma relação super transacional, que não vê o potencial gigantesco que está ali, escondido. Essa mentalidade acaba criando uma armadilha, que é o ciclo do zero. É bem simples, na verdade. Primeiro, o salário entra. Segundo, gasta-se tudo. E terceiro, volta para a estaca zero. No final do mês, nada. Não tem progresso, não se constrói nada. É como correr uma esteira, sabe? Mês após mês, sempre no mesmo lugar. Ok, se esse é o problema, qual é a solução? Qual é a alternativa? Bom, é aqui que a coisa fica interessante. É hora de reprogramar o que um salário realmente significa. A virada de chave é exatamente essa. Deixar para trás aquela ideia de que salário é para gastar, para pagar boleto, e abraçar uma nova mentalidade. O salário é o capital da vida. Pensa nisso, não é só dinheiro, é capital. É a matéria-prima para construir algo muito, mas muito maior. E o que esse capital pode comprar? Bom, ele compra coisas que realmente transformam a vida. Ele compra investimentos, ou seja, ativos que colocam mais dinheiro no bolso. Ele pode ser a semente para um negócio próprio. E no final de tudo, o que ele compra é a coisa mais valiosa: liberdade. Liberdade de escolha. E olha, não para por aí não. O investimento que o emprego representa vai muito além daquele número que aparece no extrato bancário. Tem muito mais capital envolvido na história, um capital que a maioria das pessoas nem para calcular. É o que a gente poderia chamar de dinheiro indireto. Pensa bem, vale refeição, vale alimentação, um plano de saúde bom, cursos que a empresa paga, participação nos lucros, plano de previdência, tudo isso é capital. É parte do pacote de investimento que a empresa faz no profissional. Deixar de considerar isso é literalmente deixar dinheiro na mesa. Então, com essa mesma fonte de capital, o salário, abrem-se dois caminhos, duas direções totalmente opostas. E a escolha entre um e outro define tudo. Vamos ver na prática como isso funciona? Esse quadro aqui deixa a diferença claríssima. De um lado, tem o caminho da estagnação. A pessoa recebe um aumento e, na mesma hora, aumenta o custo de vida. Os benefícios da empresa são ignorados. A culpa de tudo é sempre do salário, que é baixo. Já do outro lado, no caminho da riqueza, a história é outra. O estilo de vida é controlado. Todos os benefícios são extraídos, aproveitados ao máximo. O emprego não é um fim em si mesmo, é uma alavanca para investir e crescer. A diferença é gritante, né? Claro que seguir esse segundo caminho não muda tudo da noite para o dia, mas com o tempo, com consistência, uma virada de chave fundamental acontece. A relação da pessoa com o dinheiro e com o próprio trabalho se transforma. E essa aqui é a grande virada. A pessoa para de depender do salário e começa a usar o salário. Percebe a diferença? Ele deixa de ser aquela boia de salvação, sabe? Aquela coisa que se precisa para sobreviver a cada mês. E se transforma numa ferramenta poderosa, algo que se usa para construir o futuro. É sair da defesa e ir para o ataque. E tudo isso nos leva ao grande prêmio, ao objetivo final de toda essa estratégia, que é a tal da liberdade. Mas o que isso significa de verdade? A resposta pode não ser o que a maioria pensa. Existe uma fantasia, né, de que liberdade financeira é chutar o balde, pedir as contas num grande ato heróico e nunca mais trabalhar.
Mas a ideia aqui é um pouco diferente, um pouco mais profunda. A verdadeira liberdade não é necessariamente largar o emprego, É construir uma vida onde não se precisa mais dele. Essa é a essência. A liberdade não é a ausência de trabalho, é a presença da escolha. É a pessoa saber que, se quisesse, poderia parar, porque construiu outras fontes de renda, um patrimônio que a sustenta. Aí o trabalho vira uma opção e não mais uma obrigação. E essa sim é a maior riqueza que existe. No fim das contas, a análise toda de hoje se resume a essa pergunta. O emprego é só um emprego? Ou é o maior investidor que alguém pode ter na vida? A forma como cada um responde a isso acaba definindo não só uma carreira, mas todo um futuro financeiro. É algo para se pensar, não é mesmo?